Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui nossa série sobre estatística, sobre softwares estatísticos. E aqui, pessoal, eu quero mostrar um truque para você fazer análise de subgrupos, que é algo que deixa a sua meta-análise mais robusta. Então, eu criei aqui um desfecho hipotético, que é mortalidade cardiovascular, e acrescentei alguns estudos aqui inventados, né? Então, eu criei aqui estudos não randomizados 1, 2, 3, 4, 5, 6, estudo randomizado 1, 2, 3, 4. Eu já falei para vocês que é comum a gente incluir estudos randomizados e não randomizados na mesma meta-análise. E aí, pessoal, eu coloquei números hipotéticos aqui para cada um desses estudos para o desfecho de mortalidade cardiovascular. Se a gente for olhar nosso gráfico da meta-análise aqui, um gráfico legal, com os não randomizados aqui e os randomizados, os 4 randomizados embaixo. E a gente tem um resultado sumário, que é não significativo. A gente tem uma medida de associação que é o odds ratio e o intervalo de confiança passa por 1. Você vê aqui que o i quadrado está elevado. Perdão, o p-value está acima de 0,05, então não tem significância estatística. É um resultado aqui que a gente não consegue refutar a hipótese nula de que a droga A e a droga B causam a mesma mortalidade cardiovascular. Então, a gente tem um resultado nulo, sem significância estatística. Reparem que o i quadrado está elevado, né? De 25% a 50% é uma heterogeneidade significativa já, uma heterogeneidade média. E aí o que a gente pode fazer é explorar motivos pelos quais tem heterogeneidade no resultado do estudo. Uma das maneiras de fazer isso, eu falei para vocês, é você buscar se tem alguma diferença metodológica entre os estudos. E uma bem óbvia aqui é que tem alguns estudos que são randomizados e outros que não são randomizados. Então, inclusive, até no próprio olho aqui, a gente pode ver nos dados que são totalmente fabricados aqui, que eu criei, a gente vê que os não randomizados tendem para um lado e os randomizados tendem para o outro. Só para fins de explicação aqui, para mostrar como que você pode fazer análise de subgrupo. Então, o que eu quero fazer aqui é fazer uma subanálise só dos estudos randomizados e talvez até mesmo uma análise só dos não randomizados, para ver se a gente consegue abaixar essa heterogeneidade, para ver se eu consigo provar que a heterogeneidade está vindo do fato de que alguns estudos são não randomizados e outros são randomizados. E como que a gente faz isso, então? Essa análise de subgrupo. Vai fazer assim, tem duas maneiras de fazer aqui, tá? Uma das maneiras é criar uma outra comparação aqui. Eu posso vir aqui e, como eu mostrei para vocês, criar uma nova comparação. E nessa comparação eu vou colocar assim, droga A contra droga B em randomized studies. Só em estudos randomizados. Eu poderia também criar uma outra subanálise só para droga A contra droga B em non-randomized. Dentro de cada uma dessas comparações, eu vou criar o meu desfecho de mortalidade cardiovascular, um desfecho binário. E aqui no grupo experimental vai ser a droga A, ou o grupo 1 vai ser a droga A, o grupo 2 vai ser a droga B. Vou já arrumar meu gráfico aqui e deixar aqui que, como é um desfecho negativo, mortalidade cardiovascular, a gente vai colocar aqui favors drug A e aqui favors drug B. A gente vai editar esse desfecho agora. Por enquanto não, na verdade. Não quero fazer nada por enquanto, porque eu quero adicionar o mesmo desfecho aqui no subgrupo de não randomizados. É o desfecho binário, mortalidade cardiovascular, droga A, droga B. E aí aqui, de novo, no label do gráfico, na legenda do gráfico, uma desfecho negativo. Que continua, favorece a intervenção do lado esquerdo, favorece o controle do lado direito. Então pronto, eu criei o meu desfecho dentro dessas comparações diferentes, só para randomizados e só para não randomizados.
Então vamos abrir agora os desfechos dos estudos randomizados, o desfecho mortalidade cardiovascular nos estudos randomizados. E a gente tem que seguir o mesmo processo. A gente vai adicionar aqui, só porque agora eu vou adicionar só os randomizados, porque eu estou dentro da comparação só entre randomizados. Então adicionei só os randomizados aqui, e eu poderia até mesmo copiar e colar. Eu acho que funciona. Vamos testar se funciona o copiar e colar aqui. Se não funcionar, a gente vai ter que inserir manualmente, que também não tem problema, não são tantos assim. Vamos ver se isso dá certo. Não dá certo. Ok. Então vamos lá, vamos inserir aqui manualmente 12, 21, 7 e 11. Se quiser passar o vídeo para frente aqui, pessoal, fique à vontade, viu? Eu só vou inserir números aqui por enquanto. 12, 21, 7 e 11. E agora eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês. 177, 349, 349, 89, 224. Tenho quase certeza que copiar e colar funcionava aqui. Vamos tentar de novo? Não dá certo mesmo. Então vamos lá, agora é 5, 15, 2 e 7. 5, 15, 2 e 7. E aqui vai ser 175, 304, 175, 374. E aqui a gente tem 9223. Ótimo. Então a gente tem aqui agora o desfecho só em estudos randomizados. Vê que a heterogeneidade é 0 e agora deu significância estatística favorecendo a droga B. Ou seja, tem menos desfechos na droga B em relação à droga A, nos estudos randomizados apenas. E agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que para os estudos não randomizados. Só que eu vou adicionar aqui agora, eu vou abrir o desfecho e eu vou adicionar aqui, pessoal, vou adicionar só os não randomizados, que a gente está agora em não randomizados. Eu vou ter que repetir o mesmo processo de editar esses números aqui. 3, 10, 1, 7, 20 e 18. 3, 10, 7, 18. Ó. Aqui, 3, 7, 10. Opa, 3, 10, 1, 7, né? Isso, 3, 10, 1, 7, 20, 18. E aí, 202, 257, 45. Deveria ter feito isso antes para vocês, né? Mas agora já é tarde. Agora você assiste o vídeo ou pula para frente. 2, 5, 4, 5. 188, 449. Eu poderia até editar esse vídeo aqui, mas você passa para frente o vídeo, é mais fácil. Tô colocando aqui, pessoal, eu não vou editar o vídeo não, porque para vocês verem que é um processo manual mesmo aqui, sabe? Muito disso aqui, de fazer a meta-análise, é um processo manual. 9, 8, 5. Você vê como que foi criado isso aqui, 13, 25 e 19. Passei muitas horas da minha vida já com esse Heavy Money aqui aberto. 198, 278. 278. 52, 182, 52, 182. E só faltam dois aqui, que é 405 e 290. 405, 290. Pronto. Então tá. Então, a gente tem aqui agora a meta-análise dos não randomizados. Tá lá, e de novo, não tem heterogeneidade, mas agora está favorecendo o grupo A. Então essa é uma maneira de separar os estudos em randomizados e não randomizados, ou fazer qualquer análise de subgrupo, é criar aqui uma outra comparação. Mas eu quero mostrar para vocês, é um jeito mais fácil ainda de fazer isso, só porque aí ele vai te dar um gráfico só que tem a análise total e a análise de subgrupos. Aí você não vai ter o gráfico total com todos os estudos assim, sem saber qual que é randomizado e não randomizado. Você não vai ter isso aqui. No próprio gráfico central ele vai estratificar quem é randomizado e quem não é randomizado.
Vamos aprender a fazer isso aqui? Então, o que você tem que fazer é entrar aqui tem que fazer um duplo clique aqui em dados e análises. Aí fui aqui na comparação principal, que é droga A contra droga B. Se você dá um duplo clique aqui, pessoal, ele abre os desfechos que você tem. Os desfechos que você tem aqui. Inclusive, você pode, a maneira de tirar estudo, se você quiser tirar o estudo não randomizado 1, uma vez que você adicionou, o único lugar é por aqui. Você tem que clicar com o botão direito e deletar o estudo aqui. Então, se você quiser deletar esse não randomizado 1 daqui, não tem como deletar pelo gráfico aqui ou por onde você está inserindo os dados. Só tem como deletar aqui, através dessa coluna à esquerda aqui, através desse painel. Você vai lá e deleta o estudo não randomizado 1. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é isso. Eu vou clicar no desfecho, tá bem? E eu vou introduzir um subgrupo. Esse subgrupo aqui, eu vou chamar ele de... Eu vou renomear ele para randomize. Ótimo. Aí eu vou criar um outro subgrupo que é, você já sabe, né? Não randomizados. Vou criar um outro grupo, um outro subgrupo aqui em cima, que é o subgrupo de non-randomized studies. Pronto, agora eu tenho dois subgrupos. Repare que um deles ficou com todos aqui. O primeiro que eu criei já levou todos para dentro daquele subgrupo. Mas eu quero migrar os não randomizados para o outro subgrupo. Aí eu vou manualmente arrastando eles para cá. E aí eu vou ter agora um gráfico só, mas o gráfico em si vai ser estratificado. O gráfico em si vai ter agora randomizados e não randomizados. Então, quando eu clicar aqui agora, eu vou ter um gráfico só, mas no próprio gráfico estratifica os resultados de randomizados e de não randomizados. Aí a mesma coisa, eu copio esse gráfico aqui, jogo no meu Word, do meu artigo, jogo no PowerPoint se eu for editar as figuras por lá. Tá joia? Essas são as duas maneiras. Você pode criar gráficos separados. É só por uma questão de preferência mesmo, a minha tendência tem sido fazer o gráfico sem subgrupos aqui e depois fazer os subgrupos separados. Porque isso me permite apresentar para a revista, para o leitor, o subgrupo como algo totalmente separado da análise principal. E na minha percepção, isso aí cria um adicional para o paper. Tem mais coisas para poder discutir e tal. É claro que é só uma maneira diferente de apresentar a mesma coisa, então não faz tanta diferença assim, mas a minha preferência geralmente é não apresentar os resultados dessa maneira, mas não tem nada de errado em fazer assim. Você está mostrando em um gráfico só o resultado total, que está aqui embaixo, ó pessoal. Resultado total está aqui embaixo, intervalo de confiança original que a gente tinha e quadrado está bem aqui. E aí a gente tem também os resultados por subgrupos de randomizados e não randomizados, tá? Tem até um teste para ver se tem diferença estatística entre os subgrupos. Se o efeito da droga A contra a droga B é diferente em estudos randomizados e não randomizados. Poderia ser homem e mulheres, tá certo? Poderia ser qualquer característica binária aqui da população. Ou você pode ter mais de dois subgrupos também, tá joia? E aqui nesse caso aqui, de novo, o valor P é menor que 0,05, então teve uma diferença significativa no efeito da droga A contra a droga B entre os subgrupos de randomizados e não randomizados. Ou seja, o efeito da droga A relativo à droga B nos grupos de estudos randomizados é diferente do efeito da droga A relativo à droga B nos estudos não randomizados. A gente chama isso de um teste de interação. Há uma interação do efeito da droga A relativa à droga B, baseado no fato de que na característica sendo analisada. Nesse caso, a característica de interação é se o estudo é randomizado ou não randomizado. Tá bem? Espero que tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço e não esquece de compartilhar o intensivo de metas. Tchau, tchau.